Olá, gente. Vamos falar hoje sobre a revisão de pensão alimentícia com o pai, o genitor, morando no exterior e como vai ser feito esse processo. Eu sou Mariane Brito, já atuo nessa área há mais de 17 anos. E uma coisa que é muito difícil, muitas pessoas não sabem como resolver, é como vou cobrar alimentos, como eu vou mudar o valor dos alimentos, já que o pai mudou para o exterior. Então, nesse caso, quando já tem uma pensão alimentícia fixada aqui no Brasil e esse pai ele mudou para o exterior, vai ser necessário ser feita uma revisão de pensão alimentícia para aumentar o valor dessa pensão, tendo em vista a capacidade econômica desse pai ter aumentado, porque agora ele está recebendo em euro, em dólar, em libra, e aí é possível você executar, você cobrar alimentos, você revisar alimentos com base nessa mudança, nesse fato superveniente que alterou o valor do salário desse pai e ele tem a capacidade de pagar um valor maior. Então, temos já uma decisão da Justiça do Rio Grande do Sul, que inclusive saiu recentemente, onde o juiz ele determinou o aumento da pensão alimentícia porque o pai mudou para o exterior. Ele está recebendo mais, um salário maior do que o que recebia aqui no Brasil. E como vai ser feito esse processo de revisão, já que esse pai mora fora? Terá que ser utilizado a Convenção de Haia sobre Alimentos, que é uma legislação especial, específica para cobrança de alimentos no exterior. E eu, como advogada especializada em Direito Internacional de Família, eu utilizo dessa lei para conseguir executar. Então, conforme a nossa lei, o local para entrar com o processo é o local onde reside o filho, onde reside a criança. E aí, já que o pai reside no exterior, nós vamos utilizar a Convenção de Haia sobre Alimentos para citar o pai lá no exterior. Para isso, é necessário que se tenha os contatos desse genitor. É necessário ter e-mail, telefone, WhatsApp, endereço residencial e comercial. De preferência, tudo isso, porque nós vamos pedir que seja citado em todos esses contatos. Vamos tentar por meio eletrônico, vamos tentar por carta rogatória para citá-los nos endereços. E aí, muitas me perguntam, mas doutora, eu não tenho um endereço, eu só tenho o e-mail, a rede social, o WhatsApp. Tudo bem, nós podemos tentar apenas com esses contatos eletrônicos a citação por meio eletrônico. Porém, vai ser mais difícil que a gente consiga uma resposta que realmente ele foi citado para que a gente consiga cobrar com que ele se sinta obrigado, impelido a pagar. Por quê? Já que ele mora lá fora, ele vai ter meios dele se esquivar da sua obrigação, vai ter meios dele se esquivar e não pagar esse valor de alimentos que ele já é determinado, já tem determinado, ou que que aumentou para ele, porque ele está em outro país, ele vai pensar, aqui eu não tenho risco de ser preso, aqui eu não tenho risco de penhorar meus bens, não tenho risco nenhum. Então, nessa situação, é mais delicado, porque realmente, se não tem uma decisão válida lá no país onde ele reside, para conseguir executar e cobrar, vai ser mais difícil. Então, eu sempre recomendo aos meus clientes que o ideal é que a gente entre lá no país onde o genitor reside, ou então que a gente dê validade futuramente lá naquele país onde ele reside, para que tenha meios para a gente cobrar lá no país e ele não fuja. Mas assim, por aqui já é possível? Sim, porque a gente conseguindo aqui, caso ele fique devendo, a gente consiga prender, ter um mandado de prisão contra ele, ter alguma coisa, ele não vai poder pisar em território brasileiro mais. Então, se ele tiver o intuito de viajar para o Brasil para pisar em território brasileiro, ele vai ficar impossibilitado, porque ele vai ter uma ordem de prisão aqui, então ele vai nunca mais poder entrar no Brasil enquanto ele não quitar o débito, a obrigação alimentar. Então, isso aí a gente vai avaliar caso a caso, né, se a gente vai entrar via Brasil, utilizando a Convenção de Haia, porque ele é uma pessoa idônea, ele tem um emprego, ele não quer perder o emprego, não quer não poder vir ao Brasil, a gente vai por essa via. Agora, se for uma pessoa que a gente saiba que vai fugir de honrar com suas obrigações, então nós vamos procurar um advogado lá no país para onde ele se mudou e vamos entrar com ação lá, porque vai ser mais efetivo para a gente conseguir cobrar esses alimentos lá, caso ele fique se esquivando de pagar. Então, tem todas essas nuances,
essas situações que a gente tem que analisar caso a caso, e só o advogado internacionalista é que vai avaliar qual a melhor forma de atuar numa revisão de pensão alimentícia pedindo o aumento desses alimentos. Se vai ser via Brasil, no domicílio do filho, ou se vai ser lá no país, no domicílio do genitor, caso ele tenha essa situação aí de não ser uma pessoa que honre com seus compromissos, que honre com suas obrigações. Então, a maneira de atuar é essa, e sempre que tiver situações como essa, a gente vai analisar cada caso. Mas quando, por exemplo, o filho mora no exterior, e aí, sem dúvida, que vamos ter que entrar com o processo lá no domicílio do exterior do filho, porque não é possível entrar via Brasil. Então, mesmo sendo brasileiros, não é possível entrar pelo Brasil. Vai ter que entrar lá no domicílio onde o filho mora ou onde o genitor mora, a depender da situação, a gente vai analisar. Então, caso você tenha uma situação parecida com essa, deixe sua dúvida aqui, que a gente pode te ajudar a responder, ou então entre em contato conosco, que nós poderemos também te auxiliar nessa situação.